Bem-vindo à nossa terceira aula de eletrônica de potência. O assunto da aula de hoje é oscilador Colpitts, oscilador Hartley, oscilador astável a 555, oscilador monoestável com 555. O oscilador Colpitts e o oscilador Hartley utilizam como princípio de funcionamento um circuito do tipo tanque. Então é importante que nós iniciemos a aula explicando os conceitos e como funciona um circuito tanque. Vamos pegar os exemplos da mecânica a respeito de osciladores para ficar melhor a nossa compreensão. Vamos à nossa primeira figurinha aqui, olha, eu tenho uma cama elástica. Como é que funciona uma cama elástica, né? Eu posso pular nela, não é isso? Né? Quando eu dou energia para ela, né, ao aplicarmos energia à cama elástica, ela armazena essa energia e devolve, criando naturalmente uma oscilação amortecida. Mais ou menos como está aqui no gráfico. Ó, eu pulo na cama elástica e vou ter lá uma subida, uma descida, uma subida, uma descida, e essa oscilação fica cada vez menor, até não ter mais essa oscilação. Então é assim, um oscilador com circuito tanque vai ter esse comportamento. Uma vez que eu estimulo o oscilador, ele vai oscilar por um tempo, vai diminuindo a amplitude até parar. Então os osciladores baseados no circuito tipo tanque têm o mesmo princípio da cama elástica. Né? Ao aplicarmos a energia à cama elástica, ela armazena essa energia e devolve aí, criando naturalmente a oscilação. Porém, se eu quiser manter, pulando, né, manter a oscilação, é preciso fornecer energia. Uma oscilação de mola, olha aqui a nossa segunda figurinha, ela produz uma senoidal. Então, estes dois osciladores, o Colpitts e o Hartley, vão produzir sinais do tipo de onda senoidal. Né? Imagina que você estica uma mola e ela vai e solte-a. Ela vai produzir aí, olha, uma figura senoidal. Se eu continuar dando energia, a oscilação continua. Se eu não continuar dando energia, a oscilação para. É esse o princípio de funcionamento que a gente viu lá na primeira aula, né? Eu preciso fazer uma realimentação positiva para que o circuito continue funcionando. Mesma coisa na cama elástica. Eu preciso dar energia para continuar pulando. Se eu parar de pular, né, de fornecer energia ao sistema, eu não consigo mais pular na cama elástica. Um circuito tipo tanque é composto por um indutor e um capacitor em paralelo. O indutor aqui representado pela letra L e o capacitor aqui pela letra C. O capacitor e o indutor armazenam energia e têm comportamento complementar quando submetidos à fonte de alimentação. No momento que ligamos o capacitor na alimentação, ele se comporta como um curto-circuito. Já no momento que ligamos o indutor na alimentação, ele se comporta como um circuito aberto. Se ligarmos o capacitor e o indutor em paralelo, ocorrerá uma oscilação natural, devido ao fato de eles serem complementares. Igualzinho aconteceu lá na nossa cama elástica. A oscilação não irá durar para sempre, precisa ser estimulada continuamente. Todo oscilador, nós vimos lá na primeira aula, precisa de realimentação. Uma pequena parcela da saída tem que ser entregue novamente ao sistema. Esse sinal é retirado ou do indutor ou do capacitor e é aplicado à base do transistor aqui. Então o sinal de realimentação é aplicado à base do transistor e o transistor fornece a energia necessária para que o circuito fique oscilando. Vamos ver agora como funciona um oscilador Colpitts. Na figura aqui eu tenho a representação de um oscilador Colpitts. Esse tipo de oscilador emprega um circuito tipo tanque, gerador de oscilações, mas com um capacitor dividido. Veja que na figura eu tenho aqui o nosso circuito tanque, porém o capacitor está dividido. Esse circuito consiste em um transistor Q1 em configuração coletor comum, com base polarizada por divisor de tensão, formado aqui por R1 e R2. A bobina L1 forma a resistência do nosso coletor para o transistor. Do ponto de união dos dois capacitores, toma-se a realimentação à entrada, mediante a variação do potencial do emissor.
Como o transistor está na configuração coletor comum, não há defasagem entre o sinal e a tensão realimentada, cumprindo-se, portanto, as condições necessárias para a oscilação, ou seja, esse trecho do circuito fornece aí a realimentação positiva necessária para manter o oscilador funcionando. Neste circuito, a frequência de oscilação será a do circuito tanque. Porém, pelo fato dos capacitores estarem em série, é necessário empregar o capacitor equivalente para calcular a sua frequência de oscilação, através da expressão. A frequência de oscilação é dada por 1 sobre 2π raiz de LC, considerando-se C igual a C1 mais C2. Oscilador Hartley. O oscilador Hartley típico é representado aqui na figura do lado do texto. Neste tipo de circuito, a bobina do circuito tanque possui divisões de duas partes. Observe aqui no cantinho, você vai ver que o capacitor está em paralelo com uma bobina que está dividida. A corrente de polarização que vem lá da fonte, ela não atravessa o circuito tanque. Por esse motivo, chamamos esse circuito de oscilador Hartley alimentado em paralelo. As resistências R1 e R2 proporcionam a polarização para a base do coletor do transistor e servem para acoplar o sinal, impedindo a passagem da corrente contínua. O tanque está formado por C, L1 e L2, tendo a bobina a função de autotransformador no circuito e de realimentação. Por último, o transistor está montado na configuração emissor comum. Por isso, existe uma defasagem de 180 graus do sinal, unidos aos 180 graus do transformador. Isso compõe um sinal de realimentação em fase, ou seja, uma realimentação positiva, condição necessária para que qualquer oscilador funcione. A frequência de oscilação do circuito corresponde à própria ressonância do circuito tanque, influindo em uma pequena escala a indução mútua do transformador. Por essa razão, podemos aproximar a frequência de oscilação pela fórmula F é igual ao inverso de 2π, 2/3 de L vezes C, considerando-se L o valor de L1, da indutância de L1, mais o valor da indutância de L2. Resumindo, então, os osciladores Colpitts e Hartley. Os osciladores têm como princípio de funcionamento um circuito tipo tanque, sendo que a realimentação do Colpitts é retirada dos capacitores e a do Hartley é retirada dos indutores. Veja aqui na figurinha do Colpitts, onde eu tenho a realimentação, esse sinal em azul aqui, esse fiozinho azul que vem da saída e entra aqui nos capacitores. Já no Hartley, eu tenho a bobina dividida e o L2 é que está aplicado à base do transistor via C1. O responsável por manter essa oscilação é o transistor. No caso da figura do Colpitts, eu tenho aqui o Q1 e no caso da figura do Hartley, eu tenho aqui o T1. Eles fornecem a energia necessária para manter os osciladores funcionando e a realimentação positiva necessária à oscilação. Mais detalhes sobre o funcionamento desses osciladores você encontra na apresentação em PDF que eu deixei aqui embaixo do vídeo e também na apostila lá da primeira aula. Os próximos osciladores que nós vamos ver, eles são baseados no circuito integrado 555. O circuito integrado 555 ele possui 8 pinos, que são descritos aqui nessa pinagem. O primeiro pino é o terra, o segundo pino é o trigger, o terceiro pino é a saída, o quarto pino é o reset, o quinto pino é a tensão de controle, o sexto pino é o threshold, o sétimo pino é a descarga e o oitavo pino é o VCC, alimentação. Internamente, o circuito 555 é composto por dois comparadores, representado aqui por esses dois triângulos aqui com o sinal de mais e o sinal de menos. Um dos comparadores está ligado ao pino 6, que é o threshold, e o outro comparador está ligado ao pino 2, que é o trigger.
baseado nos níveis de tensão no pino 2 e no pino 6, nós vamos produzir oscilações usando um circuito do tipo RC. Internamente, as tensões são comparadas por um flip-flop do tipo SR, onde um dos comparadores entra no pino 7 do flip-flop e o outro comparador entra no pino reset. Dessa forma, eu vou poder comparar dois níveis de tensão, um que chega pela entrada 7 e um que chega pela entrada reset. A saída desse flip-flop é amplificada, aqui através desse símbolo do nosso triangulinho, esquematicamente, e enviada à saída, que é o nosso pino 3. Eu também tenho aqui o pino 7, que é responsável por fazer a descarga de uma malha RC. Ele está ligado a um transistor que vai fazer essa função, descarregar um capacitor que está ligado a uma malha RC. Também temos aqui um outro transistor que está ligado ao pino 4. Ele é responsável por fazer o reset do flip-flop. Uma configuração típica de oscilador vai usar o pino 2 e o pino 6 para comparar os níveis de tensão e o pino 7 para fazer a descarga. Vamos ver como é que fica então um oscilador astável usando o 555. Nesta figura, vemos a representação de um circuito oscilador astável com 555. Ele é composto por RA, o RB e o capacitor. Aqui nós temos uma rede RC que irá propiciar a base de tempo para a oscilação desse oscilador. O capacitor se carrega através da rede RA e RB, ou seja, RA mais RB. Quando a tensão atinge 2/3 do valor da alimentação, a saída vai para a VCC, o pino 3 vai para a VCC. O capacitor se descarrega através do RB. Lembra lá, o pino 7 é o pino de descarga. Então, se ele se carrega pelo RA e pelo RB, pela série aqui, ele vai se descarregar agora através do RB pelo pino 7. Quando o capacitor atinge 1/3 da tensão da alimentação, a saída vai para zero, porque os comparadores serão acionados. Os comparadores estão ligados ao pino 6 e ao pino 2. Resumindo, como é que funciona? Nesse circuito, RA, RB e capacitor compõem uma rede RC que irá propiciar a base de tempo para a oscilação. O capacitor se carrega pela rede RA mais RB. Quando a tensão atinge 2/3 da tensão de alimentação, a saída vai para a VCC. O capacitor se descarrega por RB lá no pino 7. Quando o capacitor atinge 1/3 da tensão de alimentação, a saída vai para zero. O tempo que a saída é ligada é chamado de TH, ou tempo de nível alto. H se refere a high, nível lógico 1, ou nível lógico alto, ou ainda tensão de alimentação. E a fórmula para calcular o tempo de high, o tempo de nível alto, é 0,63 vezes RA mais RB vezes C. O tempo de nível baixo é chamado de TL. A L se refere à palavra low, ou seja, nível lógico 0, baixo. É o tempo que a saída ficará em 0 volts. E é dado por 0,693 vezes RB vezes C. Na saída, teremos um sinal do tipo quadrado, onde TH representa o tempo em que esse sinal ficará em nível alto. H aqui significa high, que significa alto, nível lógico 1, ou ainda tensão de alimentação. E TL aqui significa o tempo em que o sinal fica em 0, nível lógico baixo, low. O período, que é o tempo necessário para que essa oscilação aconteça, é a soma do tempo em que a saída permanece em 1, tempo de high, mais o tempo que a saída permanece em 0, o tempo de low. Ou seja, o tempo que ele fica em nível alto, mais o tempo que ele fica em nível baixo. A frequência desse oscilador pode ser calculada pela relação 1,44 dividido por RA mais 2 vezes RB vezes C.
Então, estas são as relações de tempo de nível alto, tempo de nível baixo, período e frequência de um oscilador do tipo astável com 555. Outro arranjo para o CI 555 é chamado de oscilador monoestável. Eu não sei nem se a gente pode chamar esse circuito de oscilador, porque ele funciona bem diferente dos osciladores vistos até agora. Os osciladores vistos até agora vão fazer um sinal periódico, ou seja, vão ficar oscilando de 0 para 1, de 1 para 0 o tempo todo, ou fazendo um sinal senoidal de forma alternada. Neste tipo de configuração, o circuito ele precisa de uma ação externa para iniciar o evento, ou seja, um oscilador monoestável é um circuito que tem um estado estável e um estado instável. Isto é, ligado à alimentação, o circuito irá para o estado estável, aí permanecendo até que uma ação externa que o leve para outra situação, na qual permanecerá por um tempo definido. Após o término desse tempo, o circuito voltará sozinho para o estado estável. Um circuito monoestável é muito conhecido como um temporizador ou timer. Por quê? Eu aciono esse circuito e ele vai ficar um tempo ligado. Decorrido esse tempo, ele vai desligar. Veja aqui no meu gráfico, embaixo do circuito do oscilador, aliás, essa é a configuração do circuito monoestável, bem parecida com o circuito astável. Também tenho aqui a rede RC, portanto, a base de tempo continua sendo o circuito RC, mas agora o pino 2 aqui, ele não está mais conectado ao pino 6, como na configuração do astável. Ele está ligado a um valor de R1 que o mantém em nível lógico 1, ou seja, mantém na alimentação através do valor deste R1. Eu preciso aplicar a essa entrada um sinal de disparo para nível lógico 0, ou seja, eu preciso aterrar momentaneamente esse pino, o pino 2 aqui, essa entradinha. Então veja aqui no gráfico, olha, esse pino vai estar o tempo todo em nível lógico 1, ou seja, em VCC. E eu preciso aí aterrar ele momentaneamente, depois posso voltar ele para nível lógico 1. Mesmo que por um breve instante esse pino vá para nível lógico 0, vá ao terra, o pulso, a duração da saída, vai ter um intervalo de tempo definido. E esse intervalo de tempo pode ser calculado por essa formulinha aqui. O tempo, o período com que o oscilador, o que esse circuito vai se manter em nível lógico 1, é dado por 1,1 vezes R vezes C. Então é bem simples de calcular o tempo que esse oscilador, na verdade que esse monoestável, vai ficar ligado. Vamos resolver alguns exercícios para nós fixarmos os conteúdos da aula de hoje. O enunciado do primeiro exercício diz o seguinte: determine a frequência de um oscilador Colpitts e fornece os dados C1 igual a 10 nano, C2 igual a 2 nano, L1 igual a 120 mH, ou L igual a 120 mH. Para calcular a frequência, eu vou usar a fórmula F igual a 1 sobre 2π raiz de LC. Porém, eu tenho dois capacitores e aqui é necessário somá-los. Você vai ter que usar a notação de engenharia, portanto, usar uma calculadora científica para fazer essas contas. 10 nano é 10 expoente 10 a menos 9. Então, veja aqui na minha conta. O capacitor vai ser C1 mais C2. Então, o capacitor vai ser C é igual a 10 expoente 10 a menos 9, mais 2 expoente 10 a menos 9. Portanto, o nosso capacitor será de 12 expoente 10 a menos 9, ou seja, 12 nanofarad. Aplicando a formulinha, 1 sobre 2π raiz de LC, nós vamos chegar à conta de 4,19 kHz. Ao fazer essas contas, se você usar o π ou usar as casas decimais de 3 ou duas casas decimais, você pode chegar a valores um pouco diferentes, mas deve ser
o valor aproximado de 4 kHz. Experimente fazer as contas e ver se você consegue chegar a um valor de frequência próximo a 4 kHz. Exercício 2. Determine a frequência de um oscilador Hartley, dados L1 igual a 50 mAh, L2 igual a 20 mAh e C igual a 68 nano. Se eu preciso determinar a frequência, a fórmula é essa que está no quadrinho azul aqui, e eu vou aplicar diretamente a fórmula. Lembrando que no oscilador Hartley, eu vou ter que somar os indutores L1 e L2 para usar ele, o L, na fórmula. Então começamos fazendo isso, somando L1 e L2. O L1 é 50 mAh, então 50 expoente 10 a menos 3. E eu vou somar o L2, que é 20 10 a menos 3. Portanto, o nosso indutor que será usado será de 70 expoente 10 a menos 3, ou 70 mAh. Fazendo a substituição na fórmula e as contas, inclusive a raiz, não pode esquecer de fazer a raiz quadrada e o inverso aí, nós vamos chegar a uma frequência de 2,82 kΩ. Dependendo de como você fizer a conta, das casas decimais que você usar, se você usar pi ou não na calculadora, pode ser que você chegue a um valor diferente, mas tem que chegar a um valor aproximado de 2,82 kΩ. Dá um pauzinho no vídeo, tenta fazer as continhas aí. Neste próximo exercício, nós vamos falar sobre um oscilador astável com 555. O enunciado diz: determine o tempo de nível alto, 1, e o tempo de nível baixo de um oscilador astável, onde o circuito é formado por RA 47 kΩ, RB 15 kΩ e um capacitor de 10 nanofarad. Os tempos de nível alto, nível lógico 1, portanto em VCC, e os tempos de nível lógico baixo, low, que é 0 volts, nós já conhecemos como calculá-los nessas duas formulinhas, que começam lá com 0,693 e assim por diante. Então vamos aplicar diretamente essas fórmulas. No primeiro caso, o tempo de nível alto é 0,693 RA mais RB vezes C. Substituindo os valores, eu vou chegar a um tempo de nível alto de 429,7 microsegundos. E um tempo de nível baixo é a mesma coisa. Pego lá a formulinha 0,693 vezes RB vezes C, substituo os valores e vou chegar a um tempo de nível baixo de 103,9 microsegundos. Pega a sua calculadora, tenta fazer as continhas, vê se você chega a esses valores ou valores próximos a esse. Se eu precisar calcular o período da forma de onda, eu vou somar o tempo de nível alto com o tempo de nível baixo. Lembra lá? Período é o tempo necessário para a variação da forma de onda. Então, eu vou ter aqui 429,7 microsegundos mais 103,9 microsegundos. Vou ter um período aproximado aí de 533,6 microsegundos. O exercício não pediu, mas é isso. Se eu precisar calcular a frequência, basta você aplicar a formulinha clássica. A frequência é o inverso do período. Então, você calcula aí F igual a 1 sobre 533,6 microsegundos. Você vai determinar a frequência de oscilação desses osciladores aí do astável. Dá um pauzinho no vídeo aí e vê se você consegue chegar aos tempos de nível alto e de nível baixo. E já para finalizar nossos exercícios, nós entramos aí no quarto enunciado, que fala a respeito do tempo de oscilação de um monoestável. Como eu falei para vocês, o monoestável a gente nem pode considerar talvez como um oscilador, porque ele tem um estado estável, que normalmente é desligado. E o tempo que vai permanecer ligado depende de um estímulo lá, de um disparo. O tempo que ele vai ficar ligado é dado pela formulinha 1,1 vezes RB vezes C. E é isso que esse exercício pede. Determine o tempo aproximado que o monoestável deve ficar ativo após o disparo, sabendo que ele possui um resistor de 470 kΩ e um capacitor de 10 micro. Fazendo as contas, substituindo os valores, 470K e o 10 micro, eu vou chegar em um tempo de 5,17 segundos. Ou seja, esse temporizador, esse timer,
após disparado, se eu pegar lá o pininho 2 e aterrar ele momentaneamente, vai ficar 5,17 segundos acionada a saída. Então essa é a resposta desse exercício, 5,17 segundos. E por fim, gostaria de dizer para você que esse assunto não se encerra por aqui. Você vai encontrar na internet, se você fizer uma pesquisa aí por astável com 555 e monoestável, várias aplicações usando essas duas configurações. Essas duas configurações talvez sejam as mais famosas e as mais aplicadas na elétrica, na mecatrônica e na automação. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.